Na nossa cultura, existe uma tendência perigosa: acreditar que obedecer à autoridade humana é sempre o certo. Mas a Bíblia nos mostra que há momentos em que o sim aos homens significa um não a Deus, e vice-versa. Em várias ocasiões, o próprio Senhor ordenou que seus servos dissessem não a reis, líderes e governantes. Isso não era rebeldia, era obediência ao trono mais alto. Hoje vamos explorar 6 episódios bíblicos onde homens de Deus desafiaram ordens humanas para permanecer fiéis à ordem divina. 1. Moisés-Faraó. O Egito era o império mais poderoso do mundo na época de Moisés. Faraó era visto como um deus na terra. Mesmo assim, Deus envia Moisés e Arão com uma ordem clara: deixa o meu povo ir. Não era um pedido educado, era uma exigência direta. Faraó disse não repetidas vezes e cada recusa trouxe uma praga. A mensagem aqui é clara. Quando a autoridade humana oprime e escraviza, Deus levanta vozes para confrontar, mesmo que essas vozes pareçam pequenas diante de um império. 2. Elias versus Acabe. O rei Acabe governava Israel com Jezabel, uma rainha idólatra que promovia o culto a Baal. Elias não apenas confrontou Acabe, mas o desafiou publicamente no Monte Carmelo, diante de 450 profetas de Baal e 400 de Aserá. Ali, o não de Elias não era apenas para o rei, mas para todo um sistema religioso corrupto. Quando o fogo caiu do céu, não havia mais dúvida. Deus havia aprovado o confronto. 3. João Batista Herodes. Herodes vivia em pecado, tendo tomado a esposa de seu irmão. João Batista, sabendo do risco, denunciou publicamente esse ato. O resultado foi prisão e depois decapitação. João poderia ter ficado calado, mas sabia que o silêncio diante do pecado de um líder é cumplicidade. Seu não custou a vida, mas garantiu um testemunho eterno. 4. Daniel Nabucodonosor. Quando o rei da Babilônia decretou que ninguém podia orar a outro Deus senão a ele, Daniel não negociou sua fé. Continuou orando 3 vezes por dia, como sempre fazia. Esse não o levou à cova dos leões, mas foi ali que Deus o honrou, fechando a boca dos animais e mostrando ao rei que o poder humano é limitado diante do poder divino. 5. Pedro e João Sinédrio. Em Atos 4, o Sinédrio proibiu Pedro e João de pregar em nome de Jesus. A resposta deles foi simples e poderosa: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Esse é o resumo de todo esse princípio. Eles entenderam que a missão dada por Cristo não podia ser interrompida por ordens humanas. 6. Micaías ex Acabe. Enquanto todos os outros profetas diziam ao rei Acabe que ele teria vitória, Micaías foi o único a declarar que a batalha terminaria em tragédia. Ele sabia que estava indo contra a corrente, contra a vontade do rei e contra a opinião popular. Mas também sabia que mentir para agradar era desobedecer a Deus. Essas 6 histórias têm algo em comum. Todas envolvem risco. Nenhum desses homens enfrentou líderes por arrogância ou desejo de ser do contra. Eles fizeram isso porque a obediência a Deus exigia. Hoje talvez você não esteja diante de um trono de ouro, mas pode estar diante de ordens, modas ou pressões que tentam te fazer calar a verdade. E nesses momentos, o não de Deus precisa ser o seu não. A obediência ao céu nem sempre é confortável, mas é sempre segura. O mesmo Deus que sustentou Moisés diante de Faraó, Elias diante de Acabe e Daniel diante dos leões é o Deus que estará com você.